A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e nós estamos estudando durante esse primeiro trimestre o livro do profeta Ezequiel, o profeta que anuncia o juízo, que anuncia também a restauração ou a reconciliação da nação de Israel e a glória que Deus iria derramar sobre a nação de Israel, após a nação estar reestabelecida. Nós estudamos na lição anterior as consequências do pecado, o pecado e as suas consequências. Nessa lição de hoje nós vamos estudar a lei da responsabilidade pessoal. Apesar da nação estar pagando um preço, dela toda ser destruída, ser levada cativa, a cidade de Jerusalém ser destruída, mas Deus está dizendo que cada pessoa pagaria pelo seu pecado. A gente vai ver que a consequência é tão drástica porque a nação estava toda corrompida ou acomodada. Mas Deus, no capítulo 18, vai usar o profeta para dizer que o filho não pagaria pelo pecado do pai e nem o pai pelo pecado do filho. E nós vamos estudar sobre esse tema hoje. E eu espero que possa trazer crescimento espiritual para você, assim como tem trago crescimento para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte conosco desse projeto que tem como objetivo levar o ensino bíblico através das revistas Betel Dominical e de outros temas que surgem e tratamos aqui. O foco desse canal é avaliar a nossa vida, os nossos planos através do parâmetro bíblico, da palavra de Deus, e dessa forma nós possamos recalcular a nossa rota. Vamos à nossa lição, a lei da responsabilidade pessoal, a lição de número 5. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 18, o versículo 4, que nos diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Lembre bem de um negócio aqui, tem algo muito interessante, eu gostaria que ficasse registrado na nossa mente. Todas as almas são minha. Isso é Deus dizendo através do profeta Ezequiel. Todas as almas são do Senhor. E aí a gente vai entender daqui a pouco, quando adentrarmos na questão do pecado, nós vamos ver qual que era o pecado aqui que Deus está tratando no âmbito pessoal. E nós vamos perceber que toda ofensa a alguém, ela é uma ofensa direto a Deus, porque todas as almas pertencem a Deus. Então não existe esse negócio de pecar contra alguém e ser só contra essa pessoa. Todo pecado contra alguém é uma afronta ao Deus que é o dono dessa alma. Essa alma pertence a Ele. Então ele está dizendo que toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma pertencendo a Ele, Ele tem o direito de julgar essa alma. A verdade aplicada nos diz: Deus deseja a salvação de todos, porém cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. Deus quer que todo ser humano seja salvo, mas isso cabe a cada ser humano escolher. Nós vamos perceber aqui no primeiro tópico essa capacidade de escolha que foi dotada ao ser humano. Todo ser humano tem o poder de decidir, tem o poder da escolha. Os objetivos da lição é explicar a responsabilidade pessoal de cada um, mostrar a possibilidade de ser diferente e ressaltar que Deus quer que todos sejam salvos. É tanto que não é a vontade dele que o ser humano se perca, que ele enviou o seu Filho. O Filho de Deus deixou sua glória para morrer no nosso lugar e se fez sacrifício. Ele entregou a sua vida na cruz para que nós não perecêssemos, para que nós recebêssemos a vida eterna. Ele não quer que nós pereçamos, mas o ser humano tem essa possibilidade de escolher e deve arcar com essa responsabilidade das suas escolhas. O nosso texto de referência está em Ezequiel 18, do verso 19 ao 22, que diz assim: Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho faz juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Tanto o justo que se desvia e deixa de andar no caminho da justiça, ele perecerá por causa dessa atitude. Assim também o ímpio que se converte, que muda a sua direção e passa a praticar a justiça e o juízo, ele será julgado e avaliado a partir de então por causa da sua mudança. Então, para introduzirmos a nossa lição, eu gostaria de destacar o seguinte: a vida exige responsabilidade. Cada atitude nossa, cada atitude do ser humano, ela tem consequências, boas ou ruins. Então, o tempo todo, nós precisamos pensar como vamos agir, porque as consequências, elas são naturais. Toda atitude nossa vai trazer consequências financeiras, social, sentimental, espiritual e assim por diante. Se você tem uma atitude inconsequente de gastar mais do que ganha, essa atitude vai trazer uma consequência de um endividamento e vai te levar à falência. Se você tem uma atitude de ser organizado financeiramente, criar reservas, naturalmente você vai conseguir ter uma vida financeira estruturada, vai conseguir prosperar. Se você souber fazer os investimentos certos, você vai conseguir enriquecer financeiramente. Toda atitude de forma errada vai te levar a uma consequência ruim. E toda atitude sensata, moderada, vai te levar a consequências boas. Na vida social, como você se relaciona com outras pessoas. Se você age com ignorância com as pessoas, você vai chegar a um ponto que não vai ter amigos. Se você respeita o próximo e é compreensível com o próximo, com o passar do tempo vai adquirir bons amigos, boas amizades. As pessoas vão querer estar perto de você. Na vida nossa é assim, em todas as situações. O que a gente planta, a gente colhe. A forma que a gente se relaciona sentimentalmente com as pessoas e na vida espiritual também é da mesma forma. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, fazemos a vontade de Deus, mais Deus se aproxima de nós. E quanto mais nós nos distanciamos de Deus, Deus deixa que a gente vá, se distancie e, por consequência, essa é a ruína do ser humano. Quando a gente fala aqui em pecado nesse sentido, quando a gente lê esse texto, a alma que pecar, essa morrerá, eu gostaria que a gente prestasse atenção no que o profeta Ezequiel está colocando como o pecado desse povo. Quais eram os pecados desse pessoal aqui? O pecado mais incisivo e mais pontual aqui deles era a idolatria. Mas o que Deus está apontando para eles aqui que seria cobrado individualmente desse pessoal? A lista desses pecados estão em Ezequiel 18, do versículo 5 ao 9. Suponhamos, versículo 5, suponhamos que haja um justo que faça o que é certo e direito. Nós vamos ler aqui o que Deus considera como certo. Aquele que fizer o que é certo será avaliado a partir do que fez. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos das nações de Israel. Ou seja, Israel havia criado santuários nos montes, havia adotado ídolos, e Deus está dizendo, o que é justo e reto, ele não olha para outras divindades. E porque Israel havia adotado outras divindades, havia escolhido outros deuses, eles acreditavam que adorando certas divindades, eles prosperariam na agricultura, a colheita poderia ser melhor, poderia ser enviado chuva. Baal, por exemplo, era o deus da fertilidade, mandava chuva. É por isso que Deus usa o profeta Elias para dizer que não haveria chuva, ou seja, enquanto vocês estão adorando Baal, eu vou mostrar que vocês podem adorar o quanto quiser Baal, que não vai haver chuva, não vai haver colheita. Só há um Deus verdadeiro e eu não vou dividir a minha glória com Baal. Então,
Deus está dizendo, aqueles que não andam buscando prosperar, buscando prosperidade em qualquer lugar, que é capaz de fazer qualquer coisa para prosperar, inclusive colocar algum ídolo, alguma divindade ou algum ser no lugar de Deus, achando que aquilo pode prosperar ele. Então aquele que não anda buscando felicidade ou prosperidade em outros lugares que não em mim, o Senhor. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias da sua menstruação. Então aquele que respeita a lei, aquele que não cobiça a mulher do próximo, que não adultera com a mulher do próximo, que está ferindo o próximo. Lembra aquele princípio de que toda alma pertence a Deus, e quando você fere a alma do próximo, você está ferindo o próprio Deus? A pessoa que agrada a Deus, que anda correto, ele não procura se relacionar com a mulher que não é sua. Ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Age de forma justa, porque havia muita gente que pegava algo emprestado, um dinheiro emprestado, e deixava um penhor, algo de valor. Então, quando a pessoa pagava, essa pessoa você devolve o bem que ela deixou aqui como garantia. Se ela deixou um bem como garantia, devolve, porque é dela. E ela pagou o que pegou emprestado com você naquele momento de necessidade. Ou seja, você não se enriquece às custas do seu próximo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Nesse versículo 7, nós conseguimos ver claramente o amar o próximo como a si mesmo. Não roubar é não fazer com o outro o que a gente não queria que fizesse conosco. Dar comida ao que está faminto é justamente olhar para o outro e pensar, se eu estivesse com fome, como eu gostaria que o outro agisse comigo? Fornecer roupa ao que está despido. É cuidado, isso aqui tem uma ligação total com Mateus 25, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste. Vinde para o reino do teu Senhor por causa disso, porque você agiu dessa forma. Versículo 8, o que anda correto, ele não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erros e julga com justiça entre dois homens. Age de forma correta e não pensa em causar prejuízo ao outro. Ele age segundo os meus decretos, obedece fielmente à minha lei. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. É interessante que logo na sequência, o profeta fala, se esse homem tiver um filho, e o filho agir de forma totalmente contrária, e vai citando, se ele anda comendo nos altares dos ídolos, se ele se deita com a mulher do próximo, ou seja, com a mulher que não é dele, se ele obtém vantagem em cima do seu próximo, quando seu próximo está fragilizado, esse pagará com a sua alma por isso. E aí, logo na sequência, ele cita, mas se esse que agiu de forma errada tiver um filho, e o filho não olhar para os pecados do seu pai e agir de forma correta, e recita todos esses itens aqui novamente. Então esse pessoal tanto pecava contra Deus e pecava contra o seu próximo. E todo pecado contra o próximo é uma afronta contra o Deus que criou o próximo, a sua imagem e semelhança. É um pecado contra o Deus do qual é detentor, é proprietário de todas as almas. Como ele diz, toda alma pertence a mim. A alma do Pai e a alma do Filho, ou seja, todos pertencem a mim. E a que pecar, essa morre. A que peca contra a outra alma está pecando contra a alma que me pertence. Esse eram os itens que Deus estava cobrando e serve de uma lição para nós. Como a gente tem nos relacionado com Deus. Se você prestar atenção aqui, todos esses pecados estavam relacionados ao interesse próprio. O indivíduo age pensando apenas em si. São pecados contra o irmão, tentando obter vantagem contra o irmão. E pecados, quando a gente fala de idolatria, pecados buscando obter vantagens de ídolos e não confiando plenamente em Deus. Então nós precisamos observar a nossa vida a partir dessa mensagem que o profeta está dizendo, e a gente precisa olhar e avaliar como eu estou buscando satisfação para a minha vida. Eu estou buscando me realizar plenamente em Deus?
Eu estou buscando agir de forma justa para que Deus possa me abençoar e não querer ser próspero a partir da forma que eu me relaciono com meu irmão? Toda alma pertence ao Criador. A que pecar, essa morrerá. Que nós possamos avaliar as nossas atitudes e comparar com esses versículos aqui e fazer essa análise. Como estamos buscando a nossa felicidade, a nossa prosperidade? Como estamos apostando as nossas fichas nos nossos sonhos? Em que nós temos buscado realizar os nossos sonhos? Vamos seguir, vamos adentrar a nossa lição. O tópico de número 1, responsabilidade pessoal de cada um. O subtópico 1 diz da tendência humana de transferir responsabilidade. Desde o primeiro casal, vemos a tendência humana de explicar suas atitudes com as atitudes do outro. Olha a desculpa de Adão. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O Adão tinha escolha, mas quando cobrado, ele tenta culpar até Deus. Ele tenta jogar a culpa para a mulher e ele diz, olha, foi a mulher, né? Ou seja, a culpa não é minha. A culpa é da mulher que tu me destes. O Senhor tem uma parcelinha de culpa aqui. Né? Eu não pedi mulher, foi o Senhor que me deu. E essa mulher foi um problema para mim. Mas ele tinha a opção de falar, olha, você comeu, eu não quero, não vou comer, eu não vou desobedecer a Deus. Então Deus cobra o Adão, cobra a sua esposa, a Eva, e ele, ao cobrá-los individualmente, ele já começa a dizer aqui, desde o Gênesis, que eles tinham opção de escolher, e escolheram mal, e ele mostra aqui que ele cobra e julga de forma individual, as sentenças são individuais. Eu lendo aqui essa passagem, me fez lembrar de Davi, o rei Davi, o homem que a Bíblia trata como um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha as suas falhas, mas sabe qual o link interessante que eu achei? Que enquanto o ser humano ele tenta transferir responsabilidades, normalmente tenta transferir responsabilidades, Davi, quando é confrontado pelo profeta Natã por cometer um adultério com Batseba e colocar o esposo daquela mulher na frente de guerra e cometer propositalmente um assassinato, colocar aquele homem para morrer na frente de batalha, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele assume seu erro, de fato. Ele não tentou colocar desculpa. Ele poderia dizer, pô, mas a mulher é bonita demais, ela estava lá tomando banho de sol, eu não resisti, né? A carne é fraca. Natã, você sabe, a carne é fraca. Não, ele assume o seu erro e ele escreve o Salmo 51 dizendo, Senhor, me perdoa porque eu pequei e eu preciso ser purificado, purifica-me do meu pecado e eu ficarei limpo. E aí quando alguns lêem ele falando, pequei contra ti, somente contra ti pequei, tem muita gente que pode dizer, ele pecou contra aquela mulher, ele pecou contra o marido dela, contra a sua nação, a confiança do seu exército, ele feriu a confiança que o exército tinha com ele. Mas o Davi entende que ao pecar contra esse povo que pertence a Deus, contra a vida daquele homem do qual a sua alma pertencia a Deus, contra a vida de Batseba, que era uma alma que pertencia a Deus, ele está ferindo diretamente ao Criador. E ele assume o seu pecado, assume o seu erro e se arrepende, pede perdão ao Deus do qual pertence a alma de todo ser humano, ao Deus que estabeleceu leis justas para que nós a seguíssemos. Então reconhecer o erro é a atitude correta. E muitas vezes o ser humano ele tende a tentar transferir a culpa. Subtópico 1.2, capacidade de escolher. É um dos aspectos da imagem de Deus em nós. Toda a atitude que o ser humano toma, ele sempre tem uma opção de escolha. Tem casos de pessoas, por exemplo, quando a gente vê histórias do tráfico, a gente vê situações em que o indivíduo fala, não, ou eu matava ou eu morria. Ele tinha escolha. Eu não quero tirar a vida de ninguém, se o outro quiser tirar, que tire a minha. É claro que eu estou falando aqui algo que é muito difícil lidar, não estou falando que é fácil. As escolhas que às vezes você tem que tomar. Mas há sempre uma opção de escolha. Às vezes a opção que se tem para escolher é a mais difícil. Mas quase sempre a opção mais difícil é a postura que Deus espera que nós tenhamos.
mas opção de escolha tem. E o ser humano tem essa capacidade de poder escolher, ele pode avaliar sim os riscos, mas mesmo tendo essa possibilidade, o ser humano tende a querer se rebelar contra Deus. As expressões usadas por Jesus, se alguém quiser vir após mim, ou se alguém vier a mim, fala de escolha. Todos que vêm a Jesus, eles vêm por causa de uma escolha. É opcional, ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Mas o ser humano precisa fazer essa escolha. E só faz porque ele foi dotado dessa capacidade, desse direito de poder escolher. Jesus não é invasor. Quando ele, lá em Apocalipse 3, que fala: eis que estou à porta e bato, para a igreja de Laodiceia, né? Se vocês abrirem a porta, eu entro. Se você, igreja de Laodiceia, isso aqui é para uma igreja, Jesus está dizendo, se você não abrir a porta, eu fico de fora. Faça a festa de vocês aí à vontade, mas para eu entrar depende de vocês abrir a porta. Somente os seres humanos têm o poder de escolher o certo e o errado. Os animais agem por instinto. O ser humano tem instintos, mas além do instinto, o ser humano ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de escolher entre certo e errado. Subtópico 1.3. A culpa coletiva não exclui a individual. A gente vê que a nação de Israel estava sofrendo uma sanção de forma coletiva, eles haviam perdido uma batalha, muitos já haviam sido levados para o cativeiro na Babilônia. Logo na sequência eles vão entrar em confronto novamente, a cidade será destruída e outra turma será levada para a Babilônia. E a nação vai ficar destruída, Jerusalém vai ficar destruída por 70 anos. Até ser autorizada a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo. Mas essa culpa coletiva não exclui a culpa individual. A culpa individual ela será cobrada também. Essas pessoas, os contemporâneos de Ezequiel, atribuía aos antepassados a culpa pelo sofrimento no presente. As gerações anteriores àquela do profeta não tinham cometido graves pecados. É só a gente olhar a vida de Acais, de Manassés, Amon e tantos outros. Qual que era o problema dos contemporâneos aqui de Ezequiel? Faltava a esses contemporâneos o arrependimento, de dizer, os nossos pais erraram, nós precisamos consertar, e haver um conserto de forma incisiva e ampla. Eles continuavam fazendo o que seus pais faziam, o pecado dos seus pais. E aí, muitas vezes, nós usamos a justificativa de dizer, mas todo mundo faz, os nossos pais faziam, vamos continuar fazendo, vai que dá certo. Às vezes a gente continua fazendo atitudes que é fora do padrão que Deus espera para nós, e nós dizemos, mas todo mundo faz isso. Quando a gente pensa esses pecados aqui que são apontados pelo profeta, e a gente faz uma leitura para os nossos dias atuais, buscar contentamento e felicidade fora do que Deus tem preparado para nós ou tem para nós, e agir de forma injusta com o próximo, achando que dessa forma é possível prosperar, e às vezes a gente age dessa forma dizendo, mas todo mundo faz, é normal isso, enriquecer agindo de forma injusta com o outro, é normal, todo mundo faz. Então não é porque todo mundo faz que isso se torna aceitável por Deus. Esse era o problema dessa turma aqui. Eles diziam o seguinte, não, os nossos antepassados fizeram, a gente continua fazendo, nós estamos sofrendo por causa do pecado deles, mas continuava fazendo o que eles estavam fazendo. Com Deus não adianta a gente tentar usar como desculpa essa coisa aí do todo mundo faz, com ele não funciona. Tópico 2, a possibilidade de ser diferente. Então no subtópico 1 nós vemos aqui o exemplo de 4 gerações de reis de Judá. Se a gente olhar, por exemplo, a história bíblica de 4 reis de Judá, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, nós vamos perceber situações em que o pai age de forma totalmente contrária à vontade de Deus, e aí vem o filho e restabelece o culto a Deus. Se a gente olhar aqui o exemplo de 2 Crônicas 29 e 35, nós vemos o rei Ezequias restabelecendo o culto, oferecendo sacrifícios a Deus, mas o histórico da sua família era um histórico de idolatria. Então há uma possibilidade de ser diferente. Nós não podemos dizer, mas minha família sempre agiu assim, meus pais agiam dessa forma e eu vou continuar agindo da mesma forma.
sempre há uma possibilidade de mudança, de haver uma mudança. As pessoas precisam exercitar sua capacidade de discernir valores e crenças recebidos da família, sempre à luz da palavra. Então, o nosso guia, a nossa referência é a palavra. É a palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, eu posso avaliar o que foi feito pela minha família por toda uma vida, e às vezes eu acho ser normal, parece ser normal porque eu vi a vida inteira meus pais agindo dessa forma, mas eu preciso avaliar de acordo com a palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, para que eu possa avaliar o meu caminho. A referência para a minha vida precisa ser a palavra. Mesmo com o histórico familiar, eu preciso sempre avaliar as minhas heranças familiares com a palavra. Essa questão familiar é interessante porque a nação de Israel sempre requereu os benefícios da promessa feita a Abraão. Falou assim, não, mas a nossa família, a nossa nação recebeu uma promessa de Deus feita a Abraão. Mas eles se esqueciam que estavam andando de forma totalmente contrária aos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés no meio desse percurso para que a nação de Israel seguisse. Eles queriam os benefícios da promessa, mas não quiseram agir com responsabilidade diante da missão e dos princípios que Deus havia estabelecido para eles. E eles estão sendo julgados a partir da falta de compromisso deles para com a lei de Deus, para com o mandamento de Deus. E eles agiam de forma contrária à vontade de Deus e por isso estão padecendo no exílio. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus, mas precisamos também agir com responsabilidade diante do que Deus colocou como princípios para nós. Subtópico 2.2, o valor da conversão. O profeta está dizendo uma mensagem muito clara. Mas se o ímpio se converter, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade. Converter em hebraico é um termo usado para expressar uma mudança de reação, atitude ou sentimento. É mudar a direção por completo, para uma direção totalmente oposta à direção que eu estava indo. Então Deus diz que quando o ímpio se converte, ele não será mais julgado a partir da sua impiedade. O julgamento que Deus dará a ele é um julgamento a partir da nova vida que ele passa a viver. Todo homem é livre para renunciar ao seu passado. É tão livre o homem que vive em pecado para libertar desse seu passado de pecado. Assim como aqui nesse texto em Ezequiel capítulo 18 diz que o justo também ele está sujeito a deixar o seu caminho de justiça e começar a viver uma vida de impiedade. Então todo homem é livre, nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos observar esse detalhe. Se tem algo que a gente está fazendo que não é certo, a gente tem a liberdade de escolher fazer o certo. E quando estamos agindo de forma certa, temos que ter o cuidado para não cair no erro de mudar a forma de viver e passar a viver de forma injusta, de forma contrária à vontade e o princípio de Deus. Subtópico 2.3, a relevância da resposta humana para Deus. O apóstolo Paulo diz que os judeus rejeitaram a maneira de Deus agir e foram rebeldes, mesmo o Senhor enviando seus mensageiros e estendendo as suas mãos. A nação de Israel havia rejeitado a Deus por muito tempo. Vai para o exílio, eles retornam livres da idolatria. Havia um movimento muito grande para evitar se contaminar novamente por causa da idolatria. Mas quando Jesus vem, eles rejeitam ao Cristo, ao Filho de Deus. E aí o apóstolo cita que esse pessoal, eles sempre tinham essa tendência de rejeitar a vontade de Deus. Eles estavam em uma situação já preparados para receber o Messias, estavam livres da idolatria, tanto que Jesus não condena aquele povo por idolatria, chama eles de incrédulo. Eles sofreram tanto por causa da idolatria que eles ficam céticos demais e deixam de acreditar. Qualquer coisa que vinha um pouco diferente do que eles esperavam, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando persegue os cristãos, ele persegue por achar muito diferente aquilo que estava acontecendo do que ele esperava como sendo algo vindo de Deus, a parte de Deus. Então esse pessoal, o apóstolo Paulo cita aqui que eles sempre agiram de forma rebelde.
e estavam agindo de forma rebelde agora com a vinda do Cristo. E aí, quando a gente pensa em resposta humana para Deus, nós temos a tendência de fazer algumas coisas por aparência. Tem muita gente fazendo bonito, querendo fazer bonito, para mostrar que está fazendo. Mas Deus conhece o nosso interior. Deus conhece as nossas motivações de fato. E aí eu me deparo com aquela palavra de Jesus que ele diz que muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor. Que são pessoas que até via Jesus como Senhor e chama Jesus de Senhor, mas não age como se Jesus fosse Senhor das suas vidas. Esse pessoal do tempo de Ezequiel se diziam filhos de Abraão, se diziam herdeiros da promessa feita a Abraão, mas não agia de fato como filhos de Abraão, como alguém temente a Deus, como alguém que agia por fé, que ouviu a voz de Deus e saiu da sua terra e da sua parentela de acordo com a direção de Deus. Essas pessoas não viviam dirigidas pelas orientações de Deus, assim como seu pai Abraão, mas se diziam filhos de Abraão. Então, o exterior, o que se falava era uma coisa, mas o que viviam era outra coisa. Então não basta dizer Senhor, Senhor. Deus conhece as nossas verdadeiras intenções. O comentarista cita o caso de Caim. O Caim foi o primeiro a se dispor a oferecer um culto. O texto de Gênesis capítulo 4, aparece ali o Caim trazendo a sua oferta primeiramente. E o seu irmão traz depois. Mas só que o Deus que olha o interior, cada um, o Deus que conhece as nossas verdadeiras intenções, olhou para o interior de Caim e viu as suas intenções e não eram boas. E a oferta de Caim, e Caim foi rejeitado. Deus não rejeitou só a oferta do Caim, ele rejeitou a Caim. Quando nós ofertamos, quando nós fazemos algo para Deus, quando nós dedicamos algo para Deus, Deus não olha só o que estamos fazendo, Deus olha o nosso interior. E nesse processo é aceito ou rejeitado a nossa oferta e nós também. Nós podemos ser aceitos mediante o nosso ato voluntário de ofertar, o nosso ato de fazer algo, e podemos ser rejeitados também. Porque Deus conhece o nosso interior. E com Caim, que é na primeira oferta que o ser humano vai fazer pós a queda, que é registrado aqui na Bíblia, capítulo 4, Caim é rejeitado por Deus entender e conhecer o seu coração. Deus conhece as respostas humanas. Não adianta eu dizer que converti, que mudei, que houve uma mudança. A mudança precisa ser verdadeira. A possibilidade de ser diferente, ela precisa vir do interior, porque Deus, ao nos escanear, ao nos olhar, Ele conhece as nossas atitudes e as nossas motivações. Deus quer que todos sejam salvos. O nosso último tópico é esse. Subtópico 3.1, o desejo de Deus em salvar não anula o juízo. Mesmo Deus enviando o seu Filho, Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem um detalhe, todo que crê. O que não crê já estava condenado. Ele manda o Filho para que não haja esse juízo. Para que esse que aceitou o Filho, que crer no Filho e aceita o Filho como Senhor e vive tendo o Filho de fato como Senhor, esse é livre da condenação. A condenação que já estava estabelecida ali desde a queda, ela prevalece. E o que não aceita, esse, na verdade, rejeita a salvação de Deus. E o juízo para ele continua valendo. O Senhor Deus chama o povo à conversão, mas eles continuam o que estavam fazendo e serão julgados justamente. Deus está alertando esse povo contemporâneo aqui de Ezequiel. E eles rejeitam, e por rejeitarem, serão condenados. O padrão usado como fiel é um só, tanto para a salvação quanto para a condenação. Existe um princípio estabelecido por Deus. Então, quando ele avalia esse pessoal aqui, no que está registrado no capítulo 18, a referência é uma só. Era adoração a ídolos, buscar em ídolos uma realização plena, prosperidade em ídolos, era desrespeitar o seu próximo, deitando com uma mulher que não é sua, cometendo injustiça contra o seu próximo que está fragilizado financeiramente, cometendo maldade contra o seu próximo. Então, o padrão é um só. Aquele que obedece a esses padrões,
esse modelo aqui estabelecido por Deus, esse princípio estabelecido por Deus, a esse que obedece esse princípio estabelecido por Deus, salvação. Ao que desobedece, condenação. Tem muita gente tentando flexibilizar algumas coisas, mas o mesmo Deus da nação de Israel é o mesmo Deus do Novo Testamento, é um Deus que não tolera injustiça, que não divide sua glória com outras divindades, com falsos deuses, com falsas promessas de prosperidade. É um Deus que não aceita injustiça com a imagem e semelhança dele. Não mudou. Esse Deus julgará a cada um segundo os seus caminhos. Subtópico 3.2. Cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus. É importante trazer à mente a verdade bíblica da futura prestação de contas diante de Deus. A Bíblia é incisiva em dizer que cada ser humano, cada um haverá de prestar conta dos seus atos diante de Deus. Somente o juízo do Senhor que pode levar em conta os atos e as motivações secretas, aquelas motivações que estão no oculto. Tem tanta gente fazendo algo bonito, algo bom, assim como Caim, oferecendo aquele sacrifício. Não, eu vou levar ali algo meu, eu vou sacrificar, vou fazer algo bonito para dizer que estou fazendo. Mas Deus conhecia a motivação do Caim. Assim como Deus conhece as nossas motivações, e somente Ele que conhece as nossas motivações é capaz de nos julgar de fato. Subtópico 3.3. A palavra de Deus como uma referência segura. A nossa segurança está na palavra de Deus e não em achismos humanos ou naquilo que a maioria diz. Eu fico um tanto triste porque tem muitas pessoas que não têm a capacidade de querer ir nas Escrituras, ler a Bíblia, procurar a ajuda de alguém que sabe que tem um conhecimento bíblico mais consolidado, alguém de confiança, alguém que não está buscando interesse próprio. Hoje tem tanta gente boa na internet, referências boas na internet, pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Tem muita gente, é claro que tem muita gente aí buscando apenas interesse próprio. Mas eu vejo tantas pessoas acomodadas e pensando assim, mas tal igreja está fazendo isso, tal pessoa está agindo dessa forma, então eu posso fazer. Nós vivemos em um mundo de entretenimento gospel que tem muitas pessoas que vêm para o nosso meio, vêm para a igreja e não se converteram de fato. E os nossos jovens estão vendo essas pessoas usando os nossos púlpitos. E essas pessoas vivem de qualquer forma e têm se tornado modelos para os nossos jovens. E tem faltado para a igreja do Brasil, a igreja brasileira, a busca por levar a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica de fato para os nossos jovens, para que eles possam ter como referência a palavra de Deus, e não o que se dizem por aí, e não o que eles veem nesse mundo de entretenimento gospel. Tem coisas que são inegociáveis. A palavra de Deus, o ensinamento bíblico é inegociável. O problema da queda do primeiro casal é justamente quando Eva cedeu à sugestão maligna de que a palavra de Deus estava sujeita a julgamento. Quando a serpente diz, olha, não é bem assim, é porque Deus não quer que você seja igual a Ele, que vocês sejam igual a Ele. Quando ela começa a desconfiar, dá margem para desconfiar do que Deus havia ordenado, eles erram, eles pecam, eles se distanciam de Deus. Toda vez que nós tentamos flexibilizar a palavra de Deus para encaixar no que a gente acha, no que a gente pensa, nós estamos fazendo assim como esse primeiro casal. Nós precisamos levar a sério as nossas atitudes, agir com responsabilidade, agir conforme a palavra de Deus, conforme o mandamento de Deus. Que Deus possa nos ajudar a olhar para a sua palavra e buscar a cada dia se aproximar mais de Deus, se aproximar mais dos mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, agir de forma justa para com o nosso próximo, tendo Deus como Senhor da nossa vida, tendo Jesus como referência, como um padrão a ser seguido. E dessa forma, agindo com responsabilidade, que nós possamos estar caminhando em direção ao céu, dando testemunho
de que de fato fomos transformados pela palavra de Deus. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana e fiquem na paz.